Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesta quarta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes 2021. E nesse vídeo aqui a gente vai falar muito sobre campeonato estadual. Alguns campeonatos estaduais chegando à sua fase decisiva, como o Campeonato Catarinense que nesta quarta-feira tem aí uma rodada decisiva, né, para definir os últimos classificados, os rebaixados. Inclusive lá no tabelão do futebol tem um vídeo lá para falar de todos os jogos dessa 11ª rodada do Campeonato Catarinense, mas eu já também falei sobre ela no vídeo de terça-feira, e amanhã vou trazer todas as informações sobre o Campeonato Catarinense num vídeo especial que eu vou publicar. Nesse vídeo aqui nós vamos falar de Campeonato Paraense, vamos falar do Campeonato Amazonense, do Sul Mato Grossense e também do Campeonato Goiano. Mas antes da gente entrar nos campeonatos estaduais, vamos dar sequência a uma informação que eu passei ontem, né, a respeito do São Bento. O São Bento que havia demitido o técnico Edson Vieira, e aí ele negociava com Tarcísio Pugliese, ex-técnico do 15 de Piracicaba. Porém, as negociações não evoluíram, não deu certo o negócio, e a diretoria beneditina buscou então uma solução caseira para colocar no banco de reservas do time, para o time aí ser dirigido até o final do Campeonato Paulista. O escolhido para ser o novo treinador, pelo menos até o final do Paulistão, é Marcelo Cordeiro. Marcelo Cordeiro, que é ex-jogador do clube, vinha atuando como auxiliar técnico desde 2019, inclusive em 2019, nas 6 rodadas finais do Campeonato Brasileiro da Série B, ele dirigiu a equipe depois da saída do Milton Mendes, né? Naqueles 6 jogos que o Marcelo Cordeiro dirigiu o São Bento na Série B de 2019, foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sendo que as vitórias foram nas 3 últimas rodadas, quando a equipe já estava rebaixada, e uma delas, o torcedor do América, assim, não gosta nem de lembrar, né? Que foi aquela vitória do São Bento em cima do América Mineiro no Independência, resultado que impediu o América Mineiro de subir para a Série A1 do Campeonato Brasileiro, aliás, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Quem subiu foi o Atlético Goianiense, e o Atlético Goianiense hoje está disputando a Copa Sul-Americana, que inclusive estreou na terça-feira, né, empatando em 0-0 com a equipe do News Old Boys. Bom, agora vamos seguir então, né, o computador aqui deu uma piscadinha. Vamos seguir então falando de campeonatos estaduais. Vamos falar do Campeonato Paraense, porque ontem o Paysandu esteve em campo, venceu, a Tunaluso goleou, e hoje foi a vez do Remo entrar em campo e vencer pelo Campeonato Paraense. Venceu o Castanhal que estava invicto. O Remo venceu pelo placar de 2-1. Todos os gols da partida saíram nos minutos iniciais da primeira etapa, e o Remo teve que se segurar desde o final do primeiro tempo com um jogador a menos, né? O Remo saiu na frente aos 14 minutos com o Renan Gorni. No minuto seguinte, o Japim, com 2 is, empatou para a equipe do Castanhal, e aos 20 minutos o Marlon devolveu a vantagem para o Remo, fez 2-1, definindo o placar final com 20 minutos de jogo. Aí aos 38 minutos, o Renan Gorni, que já tinha cartão amarelo, ele acabou cometendo uma falta dura, reclamou, aí ele foi presenteado, né, com outro cartão amarelo, e de brinde acabou levando o vermelho, deixando então o Remo com um jogador a menos desde os 38 minutos do primeiro tempo. Mas o Leão conseguiu se segurar, até criou boas chances de fazer 3-1 no segundo tempo, né, mesmo com um jogador a menos, e segurou aí mais uma vitória. Com esse resultado, o Remo chegou a 17 pontos e agora é o único invicto da competição. Os azulinos lideram o grupo B e estão matematicamente garantidos na segunda fase. Já o Castanhal, que era um dos times invictos, né, dessa rodada, sofreu aí então seu primeiro revés e continua na segunda colocação do grupo C com 8 pontos. Outro time que perdeu a invencibilidade no Paraense nessa quinta-feira foi a equipe do Águia de Marabá, que acabou perdendo em casa para o Itupiranga por 1-0. A 8ª rodada e última rodada, né, que são 8 rodadas na primeira fase do Campeonato Paraense, acontece na próxima quarta-feira, com todas as partidas acontecendo às 3h30 da tarde. O Remo jogará fora de casa contra o Paragominas, enquanto que o Castanhal recebe o Carajás. Então, esses aí são os jogos de Remo e Castanhal na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paraense, mas as duas equipes aí, o Remo está classificado e a equipe do Castanhal deve encaminhar sem problemas a sua classificação para a próxima fase. Outra notícia sobre o Remo, né? Essa notícia saiu mais cedo. O elenco aí do técnico Paulo Bonamigo sofreu uma inesperada baixa nesta terça-feira. O clube anunciou a rescisão do contrato do volante Jefferson Lima. A saída do atleta aconteceu em comum acordo com a diretoria. De acordo com a reportagem do Globo Esporte Pará,
o atleta alegou problemas familiares para pedir a rescisão do seu contrato, né? Então, por questões aí familiares, pessoais, o volante Jefferson Lima pediu a rescisão de seu contrato junto ao Remo. Ele chegou ao clube em fevereiro, né? E das 8 partidas que o Remo fez na temporada, ele esteve em campo em 7 delas, sendo 2 como titular. Sua última aparição foi no empate em 1-1 com a Águia de Marabá, jogo pela 6ª rodada, né? Jogo da rodada passada pelo Campeonato Paraense. Ele esteve em campo durante os 90 minutos. Com essa saída inesperada, a diretoria azulina deve ir ao mercado para repor, né? Repor aí um jogador para a posição, porque ele era considerado reserva imediato do capitão Lucas Siqueira. Então tá aí o elenco do Remo, né? Tendo aí, já faltando aí menos de um mês e meio para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, tendo essa inesperada baixa, né? Um dos jogadores que chegaram para essa temporada, tendo aí que pedindo para deixar a equipe alegando problemas familiares. Ainda na região norte, vamos para o Amazonas, porque nesta quarta-feira nós tivemos aí o início das quartas de final do Campeonato Amazonense. E o Manaus saiu na frente, o JC venceu por 2-0 e pode perder o jogo de volta no próximo sábado por até 2 gols de diferença por ter a melhor campanha. Os gols foram marcados pelo Erivelton no primeiro tempo e pelo Luiz Fernando já na segunda etapa. Como eu falei, os times voltam a se enfrentar no próximo sábado. Ainda nesta quarta-feira, o jogo seria depois da hora aqui que eu gravei o vídeo, o São Raimundo enfrentaria a equipe do Amazonas. Já na quinta, o Clipper pega o Nacional e o Penarol vai jogar contra o Princesa dos Solimões. Então, esses aí são os jogos, né, de ida das quartas de final do Campeonato Amazonense, jogos de volta acontecendo no final de semana. E também nesta quarta-feira começou o hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Campeonato de Mato Grosso do Sul, né? Na rodada passada, que foi a última da primeira fase, definiu os rebaixados, né? As equipes do Três Lagoas e do Novo foram rebaixadas para a segunda divisão do Mato Grosso do Sul. E nesta quarta-feira teve início, então, o hexagonal final. E os resultados foram os seguintes, colocando aqui na tela aqui para vocês acompanhar os resultados dessa primeira rodada hexagonal final. O Dourados perdeu em casa para o Comercial pelo placar de 1-0. Já o Operário venceu o União ABC por 2-1 e o Aquidauanense perdeu em casa para a equipe do Costa Rica por 1-0. Pelos critérios de desempate, a equipe do Operário está na frente aí por conta aí de ter marcado 2 gols contra um gol marcado do Comercial e do Costa Rica. A próxima rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense vai acontecer no próximo final de semana. No sábado, o União ABC vai pegar o Aquidauanense, jogo aí decisivo já para as duas equipes que perderam na primeira rodada. O Costa Rica vai receber o Dourados, enquanto que o Comercial vai jogar contra o Operário, jogo também decisivo, né? As duas equipes venceram na primeira rodada, então é um jogo aí decisivo para as duas equipes, né? Na luta pelo título de campeão sul-mato-grossense. Então tá aí. E turno e retorno, né? Esse hexagonal final, hein? São 10 rodadas aí para definir o campeão do Mato Grosso do Sul. Ainda na região centro-oeste, vamos agora para Goiás, né? Há pouco eu citei o Atlético Goianiense que empatou com o News Old Boys, né? Na estreia da Sul-Americana 0-0. Vamos falar aqui do Campeonato Goiano, que nesta quinta-feira terá aí a sua última rodada da primeira fase, quando serão aí definidos, né, os últimos classificados, os confrontos da próxima fase e principalmente as duas equipes rebaixadas para a segunda divisão. Pelo grupo A, o Craque vai jogar contra o Itumbiara. Todos os jogos, lembrando, serão às 3h30 da tarde. As 6 partidas serão no mesmo horário. O Craque, então, jogando contra o Itumbiara. E esse jogo tá valendo aí. As duas equipes têm pouca chance de classificação, né? O Craque até tá um ponto atrás do Jataiense. Mas o grande lance desse jogo aqui é fugir do rebaixamento. Porque, como vocês podem ver aí, o Craque tem 7 pontos ganhos, é o penúltimo colocado. E o Itumbiara tem 5. Se o Itumbiara vencer o Craque, ele além aí de manter uma remota chance de classificação, né, chegaria aí aos 8 pontos que já tem o Jataiense, aí teria que secar o Jataiense, ele joga o Craque para a última posição e rebaixa o Craque. Já o Craque, né, se vencer, rebaixa o seu adversário para a segunda divisão e também aí pode conquistar aí uma vaga na segunda fase, né? A vaga que está em jogo é essa quarta vaga aí, que no momento é do Jataiense. Se houver empate, o Craque não se classifica, mas pelo menos se livra do rebaixamento. Também teremos o jogo da equipe do... tanto nome aqui parecido aqui, ó, no Campeonato Goiano.
teremos o Anápolis jogando contra o Grêmio Anápolis. Olha só para complicar. As duas equipes estão já classificadas para a segunda fase, o Grêmio tem 17 pontos, o Anápolis tem 13, então o jogo não vai valer nada. Aconteça o que acontecer, as duas equipes seguirão nessa posição. Já a equipe do Jataiense sim, aí brigando por coisas maiores no campeonato, tá livre do risco de rebaixamento por conta do confronto entre Craque e Itumbiara, e tá aí brigando aí para ficar com essa última vaga na segunda fase. E vai jogar contra o Atlético Goianiense, o Atlético certamente deve ter aí uma equipe mista, né? Afinal, jogou na terça-feira pela Copa Sul-Americana. Então esses são os jogos do Grupo A. Vamos para o Grupo B. Grupo B aí que já a disputa por vaga tá mais acirrada. Já para o rebaixamento tá difícil para o Jaraguá. Jaraguá que fez aí uma boa campanha no outro campeonato goiano e vem aí de 4 derrotas seguidas e tá muito perto aí de acabar rebaixado para a segunda divisão. A rodada terá o Aparecidense jogando contra o Goianésia. O Aparecidense é o segundo colocado, perdeu aí a primeira posição para o Vila Nova na rodada passada. É o segundo colocado com 15 pontos, já está classificado, né? Vai tentar retomar a primeira colocação ou pelo menos defender a segunda, né? Que o Goiás vem logo atrás. Já o Goianésia tem 11 pontos, o Goianésia sim precisa de um resultado, né? Porque é o quarto colocado e pode aí ser ultrapassado pelo Iporá, né? O Iporá que é o quinto colocado e só está um ponto atrás. Falando no Iporá, o Iporá vai jogar contra o Goiás, né? Então o Iporá aí pode aí encarar o Goiás que não está classificado, tem 12 pontos. Se o Goiás perder e o Goianésia ganhar, quem fica fora da segunda fase é a equipe do Goiás, hein? Portanto, o Goiás aí tem que tomar cuidado nessa rodada. O Goiás precisa de pelo menos aí um empate para se garantir na segunda fase. E fechando a rodada, o Jaraguá vai encarar o Vila Nova, o confronto do primeiro colocado contra o último colocado. O Vila Nova vai defender a primeira posição do seu grupo e o Jaraguá, né, que já não tem mais chance de classificação, vai aí tentar sua permanência na primeira divisão goiana. Para isso, ele precisa vencer e torcer para que o Iporá seja derrotado pelo Goiás, né? Então tá um pouco complicada a situação do Goiás. Então, esses aí são os jogos da 10ª rodada do Campeonato Goiano. Amanhã, quinta-feira, após essa rodada, vai ter um vídeo junto com as outras informações do dia para falar quem se classificou, quem caiu e também os confrontos da próxima rodada. Então, se você não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever no canal para você não perder essas informações. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer nessa quarta-feira, feriado de Tiradentes. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. E se não está inscrito, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, porque a inscrição de vocês é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!